Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 2 de outubro de 2024. Estamos começando aqui a nossa 13ª live do Café das 5 com o professor Paludo. 13ª live, faltando 4 dias para as eleições. Amanhã, quinta-feira, sexta, sábado e domingo é o dia da eleição. Então, sinal vermelho já, a luz começa a piscar, a ansiedade crescer e todo mundo vai estar nessa correria para o dia das eleições, né? Hoje eu estou novamente transmitindo direto de Balneário Camboriú e o dia está chuvoso aqui no sul do Brasil, que para uma campanha eleitoral crescem as emoções, porque um dia de chuva na reta final, cada dia de chuva aumenta a tensão. O que fazer num dia como hoje na campanha eleitoral? E se estiver com essa previsão para amanhã também, é, é uma preocupação em relação à forma de fazer campanha. Você precisa se adequar e ter plano B. Então, eu vou conversar um pouco sobre isso também, aproveitar o tempo físico, né, as condições do tempo, para comentar sobre plano B nessa reta final de campanha. Mas eu gostaria de conversar amanhã, dia 3, não tem uma data mais expressiva, dia do dentista, dia da abelha, dia 4, na sexta-feira é dia de São Francisco, então tem também novamente esse tema da questão ambiental, né, que é um link interessante para se trabalhar em relação ao dia 4 de outubro. Dia 5 é o Dia Nacional da Democracia, dia que se comemora a proclamação da Constituinte de 88, dia 5 de outubro, né? Então, nós temos aí 34 anos da proclamação, não, 38, 36 anos da proclamação da República. Tem que fazer conta de cabeça na hora, não faz rascunho, né? Tem que calcular ao vivo, simultaneamente aqui, é, a idade da nossa Constituinte, de 1988. Importante para qualquer processo político, né? É a nossa Bíblia, do ponto de vista da democracia brasileira do momento atual. Quero comentar hoje, primeiro bloco, sobre o posicionamento, sobre um tema. Ontem falei que também era dia da não violência. Então, o tema da violência nas eleições. Tema da violência nas eleições e, lamentavelmente, eu fui pesquisar sobre esse tema e nós encontramos dados preocupantes do aumento da violência nessa campanha eleitoral. Então, lembrando que também a partir de hoje, terça-feira, aliás, a partir de ontem, né? Terça-feira, dia 1º, ninguém mais pode ser preso 5 dias antes das eleições, né? Tem apenas 3 exceções para prisão em flagrante delito, pelo não cumprimento de sentença de crime inafiançável, né? E por desrespeito a salvo-conduto. Então, esses 3 casos, eles podem ser presos em flagrante e levados imediatamente até o juiz que vai decidir se enquadra ou não. Então, não pode haver prisão direta e que fique aguardando, né, sentença durante esses 5 dias. Então, é proibido a prisão de qualquer eleitor e talvez isso, não sei se isso aumenta aquilo que a gente fala sobre violência política, porque violência política tem uma conotação bem específica, né? Então, são crimes cometidos principalmente contra candidatos ou pessoas que estão atuando diretamente em campanhas eleitorais. E aí são os crimes registrados, né? Desde homicídios até agressão verbal, ameaças e etc. Então, está crescendo bastante por conta também da polarização política, o clima de beligerante, clima de ódio nas eleições, nessa campanha eleitoral. Nós temos até agora contabilizados 455 casos de violência política nessa campanha eleitoral de 2024. Quem lidera o ranking é São Paulo, com 29 casos, Rio de Janeiro em segundo lugar com 20 casos. E não é por acaso, porque a própria campanha dos candidatos em São Paulo, especialmente um deles, tem sido uma campanha muito provocativa, né? E o que incita, né, instiga a violência também, a violência eleitoral, a violência contra candidatos, contra pessoas que estão
atuando diretamente nas campanhas eleitorais. Desses 455 casos, há 15 homicídios nessa campanha de 2024, né? Então, há um aumento aí bastante grande se comparar, por exemplo, com a campanha de 2022, que era uma campanha nacional, foram 212 casos. Foi uma campanha polarizada, violenta, muito tensa, foram 212 casos registrados de violência eleitoral em 2022, 212 casos. E na eleição anterior, que é a campanha municipal, foram 240 casos em 2020, em plena pandemia, ou seja, se percebe que as eleições municipais são mais violentas do que as eleições gerais, né? Então, essa é uma constatação, pelo menos, desse último período. É um tema que vale a pena se aprofundar, estudar um pouco mais sobre violência eleitoral. Deve ter alguma pesquisa acadêmica que faça uma análise histórica sobre esse tema. Mas outro dado importante é que as vítimas de violência, né, nessa campanha, por exemplo, tem sido o partido com o maior número de vítimas, o PT, né, 17% das pessoas agredidas são do Partido dos Trabalhadores. Em segundo lugar, o PSOL, com 9%, ou seja, há uma incidência da violência contra a esquerda, né, é maior a violência contra a esquerda, né, nesse caso. E o PL está em terceiro lugar com 8%, o MDB com 5%, que também é um dos partidos que sempre tem o maior número de candidatos em eleições municipais no Brasil inteiro. Então, esse é mais um dado sobre a questão da violência eleitoral. E talvez os casos com maior número, quantidade, né, de violência também são violências eleitorais contra candidaturas que representam minorias, contra candidatos LGBTQIAP+, ou contra candidatos negros, ou candidatas negras. Então, também há uma violência eleitoral com recorte de gênero e de etnia, recorte racial, né? Importante esses registros. E outro dado importante são os casos de assédio eleitoral, que daí não são necessariamente violência contra candidatos, mas violência contra eleitores, cometidas principalmente dentro das empresas, onde o patrão, né, exerce uma violência e ameaças do ponto de vista contra os trabalhadores, se não votar em seus candidatos. E nesse caso, o sul do país lidera o número de denúncias de assédio eleitoral. Denúncias de assédio eleitoral, e os tribunais, né, o próprio TSE e os tribunais regionais eleitorais têm dado prioridade nessas eleições às denúncias de assédio eleitoral, ou seja, quando há denúncia dessa natureza, há uma celeridade para se apurar os casos. Então, tem essa situação também de assédio eleitoral que é importante frisar aqui do ponto de vista de uma forma de violência eleitoral, que é diferente da violência cometida contra candidatos ou pessoas envolvidas em campanha eleitoral. Então, falando em não violência, né, vamos nos comportar do ponto de vista de uma campanha limpa, de uma política boa, e é isso que a gente prega, defende e trabalha aqui para orientar, né, esse tipo de processo eleitoral, né? Campanha limpa e política boa. Então, esse é o nosso primeiro quadro, né, daqui de posicionamento, falando hoje sobre o tema da violência. O café de hoje é com água, tá? Foi um dia um pouco tumultuado, não deu tempo de fazer aquele cafezinho. Eu vou tomar meu café depois da live ao vivo. Eu quero novamente deixar aqui o desafio e o convite para vocês fazerem seus comentários, suas sugestões, suas perguntas, né? E a provocação para continuar depois do processo eleitoral, especialmente na segunda-feira, dia 7, para fazer um balanço geral do resultado eleitoral no Brasil todo. Tá? Então, fica já convocado aqui a 16ª live, né? Nós vamos fazer 15 lives, me comprometi com 15. Então, hoje é a 13ª, amanhã, quinta-feira e sexta-feira. Eu vou pular o sábado, né? Porque não vai ter muito assunto a mais, e deixar os candidatos na tensão no sábado aí para trabalhar o domingo. Vou falar das dicas, né? Comentei já nos últimos 2 dias a importância de, nesses últimos dias, quarta e quinta, né? O trabalho de mobilização no seu território, aquecendo de fora para dentro, da periferia para o centro, né? A movimentação, do ponto de vista, então, sexta e sábado, intensificar
nos locais de maior fluxo, maior concentração e aumentar o volume, né, da sua campanha de rua. Nas redes sociais é um momento de reconhecimento do ponto de vista de depoimentos de quem está no apoio, né? Portanto, de prova social. Quanto mais pessoas e pessoas importantes se manifestarem nas suas redes sociais, melhor. Então, tem que mostrar volume, quantidade, né? E também mostrar as suas atividades, o que você está fazendo na rua, entrar em momentos ao vivo, fazer bons vídeos mostrando a movimentação e a viabilidade da sua campanha eleitoral, mais do que propostas nesse momento é a sua mobilização. Muitas candidaturas a vereadores também estão fazendo suas plenárias para preparar, né, os seus apoiadores para os 2 últimos dias de campanha eleitoral. Isso também é importante. Aquele trabalho continuado de pedir apoio individualizado para as pessoas, para que cada apoiador multiplique por 5, né, os seus contatos e acompanhe esses 5 eleitores até a urna por telefone, né, no dia da eleição, para ter um processo monitorado, fazer um balanço desse processo, enfim, toda essa movimentação agora na reta final. E se tratando, por exemplo, nesse caso, agora queria comentar hoje especialmente, bom, choveu, e aí? Como é que vai ser esse processo? Você preparou uma campanha para a campanha de rua, e o tempo não permite uma campanha mais corpo a corpo, mais diretamente na rua. Você transfere aquilo que você estava fazendo na rua para o virtual, né? Então, você traz todo o teu pessoal, reveja a sua lista de contatos e coloque as pessoas para conversar por telefone, por WhatsApp, com todo mundo. Divide listas e traz para o mesmo espaço, né? Pode ser especialmente no mesmo espaço, que é importante esse clima, né, das pessoas trabalhando no mesmo espaço, coletivamente, fica um processo mais animado, as pessoas vão comemorando cada apoio novo que recebem, então cria um clima de solidariedade e um trabalho coletivo bem interessante. Então, trazer, né, para fazer um trabalho coletivo, mas estar no mesmo espaço, compartilhando a emoção, né, de conquistar voto, aquele trabalho de telemarketing, de guerrilha virtual, de forma coletiva. Então, essas são as dicas para uma campanha de reta final agora, em dias de chuva, né, em dias que o tempo não permite atividade de rua, né? Você transfere toda a mobilização de rua para a mobilização virtual. E para finalizar aqui o terceiro bloco sobre perguntas e respostas, né? A pergunta está na mesma lógica do primeiro tema, sobre violência eleitoral. Como faz para denunciar não só violência, mas também irregularidades? Pode crescer muito, né, a irregularidade, suspeitas de compra de voto, de assédio, e outros erros, outras irregularidades que podem ser cometidos. A maneira mais rápida, né, tem os telefones, se você procurar aí nos sites os telefones dos respectivos cartórios eleitorais, do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado, mas o sistema, o mecanismo mais rápido e ágil para fazer as denúncias é o Pardal Eletrônico, Pardal Eleitoral. É um aplicativo que você baixa ele rapidamente, você se cadastra com os seus dados do eGov, né, as suas mesmas senhas que você tem assinatura eletrônica para outros documentos, para cartão de vacinação, carteira de motorista, qualquer outra. Há uma unificação, né, da plataforma dos .gov. Então, você pode baixar esse aplicativo e ele é todo autoexplicativo. Você quer fazer uma denúncia sobre o quê? Aí dá todas as opções, você vai clicando as opções, é contra alguém, então você vai lá e, né, identifica o município, né, o local onde você quer fazer a denúncia, se é em relação a alguma candidatura, quem é o candidato, a candidata, se é em relação à violência, enfim, vai, né, todo autoexplicativo, o Pardal Eleitoral. Então, é um aplicativo e que tem acompanhamento, é a forma de entrada mais rápida que tem para levar a sua denúncia para ficar registrado no sistema eleitoral, para tomar providência, porque aí ela tem um protocolo também, depois você pode, né, muitas delas talvez sejam o processo de andamento depois das eleições. Então, depois das eleições, você tem aí um registro para continuar, né, se não for cessado antes, o processo de denúncia e o devido processo normal. Então, seriam esses os nossos assuntos para hoje, dia 2 de outubro, né, quarta-feira.
amanhã, quinta, sexta, sábado, chegando o domingo das eleições com muita emoção e nós voltamos amanhã, portanto, às 5 da tarde para nosso 14º Café das 5 com o professor Paludo. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo acompanhamento nesse processo eleitoral e seguimos aí trazendo conteúdos de política boa para candidatos, para apoiadores e as pessoas interessadas também na boa política. Muito obrigado e até amanhã.